Paz do Senhor, boa tarde. Bora ler a Bíblia juntos. Hoje nós vamos ler 2 capítulos, Isaías 40 e Isaías 41. Pessoalmente, eu gosto muito do capítulo 40, né, de Isaías. O final dele é muito conhecido, eu também gosto muito dessa parte, mas eu gosto muito dessa descrição que Isaías vai fazer do Senhor. E às vezes no meio da caminhada, sabe, no meio do processo, no meio da luta, da guerra, a gente precisa trazer a memória, né? Eu estava até falando com uma pessoa esses dias sobre entronizar, né? Entronizar o Senhor, entrar diante do trono do Senhor. A primeira parte, a gente precisa reconhecer quem Ele é, pensar em quem Ele é, contemplar, né? Quem é o Senhor. E Isaías vai falar de uma forma tão linda, óbvio, né? Que o Senhor revelou a ele. Mas é um texto assim que nós cristãos temos que sempre revisitar. Isaías 40 é um texto para ser revisitado sempre. Vamos lá, hoje nós vamos ler então, chama Consolo para o Povo de Deus. Isaías capítulo 40. Consolem meu povo, diz o seu Deus. Então Deus se preocupa também que no meio da caminhada a gente receba consolo do Senhor. Tem hora que a gente precisa ser consolado no sentido de animado, afagado, abraçado. Versículo 2 do capítulo 40. Falem com carinho a Jerusalém. Digam-lhe que seus dias de luta acabaram e que seus pecados foram perdoados. Sim, o Senhor a castigou em dobro por todos os seus pecados. Ouçam, uma voz clama. Abram caminho no deserto para o Senhor. Preparem para nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. Aterrem os vales, nivelem os montes e as colinas, endireitem as curvas. Tornem planos os trechos acidentados. Então a glória do Senhor será revelada e todos a verão. O Senhor falou. Uma voz disse: clame. Eu perguntei: o que devo clamar? Anuncie que os seres humanos são como capim. Sua beleza passa depressa como as flores do campo. O capim seca e as flores murcham quando o Senhor sopra sobre elas. O mesmo acontece aos seres humanos. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Ó Sião, mensageiro de boas notícias, grite do alto dos montes, grite mais forte, ó Jerusalém, grite sem medo. Diga à cidade de Judá, seu Deus está chegando. Sim, o Senhor, o soberano, vem com poder, com um braço forte governará. Vejam, ele traz consigo sua recompensa. Como pastor, ele alimentará seu rebanho, levará os cordeirinhos nos braços e os carregará junto ao coração, conduzirá ternamente as ovelhas com as suas crias. Então aqui fala que houve o juízo, Deus os corrigiu, mas que Deus voltará a ter misericórdia, mostra a nossa vulnerabilidade. Deus nos compara a um capim seco, a uma flor que murcha, é real. Tantas pessoas a gente carrega, né, beleza estonteantes, e que às vezes uma doença, algo na vida, um acidente leva tudo embora, tudo é tão rápido. A nossa vida é muito efêmera, é muito passageira. E a gente precisa tanto ter isso na nossa mente, não se apegar a nada terreno, se apegar ao nosso Deus. Deus te abençoe, minha querida, Deus te abençoe. Você também é muito amada do Senhor. Vamos continuar nossa leitura, Isaías capítulo 40, agora versículo 12. Não há outro como o Senhor. Quem mais segurou os oceanos nas mãos? Quem mediu os céus com os dedos? Quem mais sabe o peso da terra ou pesou na balança os montes e as colinas? Quem pode orientar o Espírito do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo ou instruí-lo? Acaso o Senhor já precisou do conselho de alguém? Alguém lhe ensinou o que é certo ou lhe mostrou o caminho da sabedoria? Não, pois todas as nações do mundo não passam de uma gota num balde, não são nada mais que pó sobre a balança. Ele levanta toda a terra como se fosse um grão de areia.
Nem toda a madeira dos bosques do Líbano, nem todos os seus animais seriam suficientes para um holocausto digno de nosso Deus. As nações do mundo não têm valor para ele. Aos seus olhos valem menos que nada. São apenas vazio. A quem vocês podem comparar Deus? Que imagem usarão para representá-lo? Acaso pode ser comparado a um ídolo feito no molde, coberto de ouro e enfeitado com correntes de prata? Quem é pobre demais para ter um ídolo desses? Pode escolher madeira que não apodrece, um artesão habilidoso para entalhar uma imagem que não tombe. Acaso não ouviram? Não entendem? Estão surdos para as palavras de Deus, palavras que ele falou antes que o mundo existisse? Será que são tão ignorantes? Deus se senta acima do círculo da terra. Para ele, as pessoas lá embaixo parecem gafanhotos. Estende os céus como uma cortina e faz com eles sua tenda. Julga os poderosos do mundo e reduz todos eles a nada. Mal são plantados, mal chegam a criar raiz, logo murcham. Só quando sopra sobre eles, o vento os leva embora como palha. A quem vocês me compararão? Quem é igual a mim? Pergunta o santo. Olhem para os céus. Quem criou as estrelas? Ele as faz sair como um exército, uma após a outra, e chama cada uma pelo nome. Por causa de seu grande poder, sua força incomparável, nenhuma delas ousa se ausentar quando ele chama. Ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com seus direitos? Você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças, nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Dá força aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Glória a Deus. Gente, como é necessário a gente entender, como é necessário a gente ler a palavra. Aqui Deus vai te mostrar a nossa condição, mas vai mostrar a condição dele, o quanto ele é poderoso, o quanto ele é excelso, o quanto ele é maravilhoso. Olha, é maravilhoso. É maravilhoso, é maravilhoso. E esse texto, por isso que eu falo que a gente tem que revisitá-lo, ele, na nossa vida cristã em vários momentos, porque ele, mais ou menos, ele nos situa no nosso lugar e coloca o Senhor na majestade que ele é. Ele se assenta no círculo da terra. Ele tem todo poderoso. Ai, tal pessoa está se levantando, outra pessoa. Olha que coisa mais linda. Fala para o Senhor pro povo. Senhor. E às vezes a gente, não tem esse entendimento. Mas quando você tiver, às vezes, ai meu Deus, estou com medo, tal pessoa se levantou, mudou o governo, mudou a economia, etc. Você não faz isso, não temas. O Senhor controla tudo. E os poderosos. Fala, Pai do Senhor. Pai do Senhor. Galerinha tá de férias, gente. Então, gente, leia Isaías 40. Agora nós vamos ler Isaías 41 também. A partir desse capítulo, o livro de Isaías, ele começa a mudar, né? Ele começa a trazer palavras de consolo, de restauração, tá? Oi. Tá bom. Você quer ler? Tá? Eles estão aqui falando. Vamos lá. Capítulo 41 de Isaías, que a gente também sempre faz menção. O auxílio de Deus para Israel. Ouçam em silêncio diante de mim, povos do outro lado do mar, preparem seus argumentos mais convincentes. Venham agora e falem, o tribunal está pronto para ouvir seu caso. Quem extingou esse rei, que vem do leste e chamou para o justo serviço de Deus? Quem lhe dará vitória sobre muitas nações e permite que ele pisoteie seus reis? Com sua espada reduz exércitos a pó, com seu arco dispersa-os como palha ao vento. Ele os persegue e segue adiante em segurança, mesmo que caminhe em território desconhecido. Quem realizou feitos tão poderosos e chamou cada nova geração desde o princípio dos tempos? Eu, o Senhor, o primeiro e o último, somente eu.
Os povos do outro lado do mar observam com temor, terras distantes estremecem e se aprontam para a guerra. Cada um encoraja seu amigo dizendo, seja forte. O escultor anima o ourives e o que faz moldes ajuda na bigorna. Muito bem, dizem, está ficando bom. Com todo cuidado, juntam as partes e fixam o ídolo com pregos para que não tombe. Quanto a você, meu servo Israel, Jacó, meu escolhido, descendente de meu amigo Abraão, eu o chamei de volta dos confins da terra e disse, você é meu servo, pois eu o escolhi e não o lançarei fora. Não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei com minha vitoriosa mão direita. O sustentarei. Sim, todos os seus furiosos inimigos ficarão confusos e humilhados. Quem se opuser a você morrerá e não dará em nada. Você procurará e não encontrará aqueles que tentaram conquistá-lo. Quem o atacar será reduzido a nada, pois eu o seguro pela mão direita. Eu, o Senhor seu Deus, e lhe digo: não tenha medo, estou aqui para ajudá-lo. Embora você não passe de um verme, ó Jacó, não tenha medo, pequenino Israel, pois eu o ajudarei. Eu sou o Senhor, seu Redentor. Eu sou o Santo de Israel. Você será um novo instrumento de debulhar. Com muitos dentes afiados, despedaçará seus inimigos e transformará os montes em palha. Você os lançará para o alto e o vento os levará embora. Um redemoinho os espalhará. Então você se alegrará no Senhor e se gloriará no Santo de Israel. Quando os pobres e necessitados procurarem água e não a encontrarem e tiverem a língua ressequida de sede, eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, jamais os abandonarei. Abrirei rios para eles nos planaltos e lhes darei fontes de água nos vales. Encherei o deserto de açudes e a terra seca de mananciais. Plantarei árvores no deserto, cedro, acácia, murta, oliveira, cipestre, apeto e pinheiro. Assim todos que virem esse milagre entenderão o que ele significa. O Senhor fez isso. O Santo de Israel o criou. Apresentem a causa de seus ídolos, diz o Senhor. Quem eles mostrem o que são capazes de fazer, o rei de Israel. Que nos digam o que aconteceu há muito tempo, para que analisemos as provas, ou digam o que o futuro reserva, para que saibamos o que acontecerá. Sim, anuncie o que acontecerá nos dias por vir. Então saberemos que são deuses de fato. Façam alguma coisa, boa ou má. Façam algo que cause espanto e nos encha de medo. Mas não, vocês são menos que nada e nada podem fazer. Os que escolhem vocês contaminam a si mesmos. Eu, porém, levantei um líder que virá do norte, desde o leste. Ele invocará o meu nome. Eu lhe darei vitória sobre os líderes dos povos. Ele os pisará como o oleiro pisa o barro. Quem lhes falou desde o começo que isso aconteceria? Quem previu estas coisas e os fez admitir que tinha razão? Ninguém disse coisa alguma, nem uma só palavra. Eu fui o primeiro a dizer a Sião: veja, o socorro está a caminho. Enviarei a Jerusalém um mensageiro com boas notícias. Nenhum de seus ídolos lhes disse isso. Nenhum deles respondeu quando perguntei. São objetos tolos e sem valor. Todos os seus ídolos são vazios como o vento. Então também é uma passagem muito lida, principalmente aqui Isaías 41, do 10 em diante, que diz, não tenha medo, eu sou o Senhor, seu Deus. Então a gente sempre tem que trazer um pouquinho a parte histórica de entender. Israel estava vivendo uma decadência, primeiro espiritual, uma decadência econômica, uma decadência. Alguém que tinha, com Davi e Salomão, chegado no auge, agora eles estão entrando numa fase de decadência e tudo está se perdendo, há um juízo. Deus fala que vai castigá-lo, eles vão para o exílio, mas ao mesmo tempo Deus já está dizendo, depois desse tempo eu vou restaurar, eu vou trazer, e ele tá já também, Isaías fala muito, por isso que ele é o profeta messiânico, do Messias, de Jesus, que ele viria, que ele restauraria. Então, Deus sempre falando, desafiando os outros ídolos, uma terra cheia de ídolos. Quando o seu Deus fez isso, quando o seu Deus se antecedeu e ele falou, não, eu falei, eu te avisei, mostrando a sua onipresença, a sua onipotência. Então, que em nome de Jesus nós possamos guardar essa palavra. Gente, se a gente ler o capítulo 40 e 41, a gente se enche de ânimo e a gente vai continuar, não tendo medo, vamos continuar
né? Porque o Senhor é conosco, o Senhor que nos fortalece, o Senhor que nos ajuda. Amém? Está precisando de ajuda? Vamos orar? Abba, Pai, nós oramos em nome de Jesus. Eu preciso da sua ajuda. Esse meu irmão que está aqui precisa da sua ajuda. Todos nós precisamos da sua ajuda, porque sem ti, Senhor, nada nós podemos fazer. Senhor, nós precisamos da sua graça, da sua misericórdia. Senhor, nesse dia vem sobre nós. Eu preciso do Senhor. Os meus irmãos que estão aqui comigo ou que vão chegar depois também precisam do Senhor. Quando nós lemos essa palavra, Senhor, nós queremos guardá-la, porque o Senhor é o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Tudo está no seu controle, Senhor, e nós confiamos em Ti. O Senhor se assenta sobre o globo da terra. O Senhor tem o controle de tudo. Não há poderosos que possam se levantar, que o Senhor não os faça derribar no tempo que o Senhor quiser. Senhor, então nós queremos nos submeter e dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e só o Senhor é o Deus da minha vida. Cuida de mim, cuida da minha família, cuida da minha casa, cuida dos meus planos, cuida dos meus projetos, cuida da minha saúde, Senhor, cuida de nós te pedimos, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Deus abençoe você, sua casa, que tudo te vá bem. Tá precisando de ajuda? Seja no seu corpo físico, seja nas suas emoções, na sua mente, espiritualmente, receba a ajuda de Deus nessa tarde. Amém? Deus te abençoe.